Em pé para aclamarmos o Santo Evangelho com a aclamação 2 na página 2. Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, tua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o quarto domingo de Páscoa é conhecido como o domingo do bom pastor, porque na liturgia da palavra, nas leituras que nós acabamos de ouvir, Cristo se apresenta como bom pastor. Pastor é aquele que vai à frente do rebanho para indicar o caminho, para conduzir às pastagens verdejantes, para conduzir às fontes, às nascentes de água pura e cristalina. No Antigo Testamento, esta imagem do pastor era muito familiar ao povo judeu. Aliás, muitos dos líderes deste povo tiveram como profissão o pastoreio. Jacó era pastor de ovelhas, antes de se tornar o grande patriarca do povo hebreu. Moisés, depois que descobriu a sua origem judaica, deixou a corte do príncipe egípcio e foi para o deserto e se tornou pastor de ovelhas. E foi enquanto pastor de ovelhas que Deus o chamou na montanha para dar a ele a missão de liderar a libertação do seu povo, a saída da escravidão para a terra nova, para a terra prometida, para a terra onde corria leite e mel, a terra da liberdade. O próprio rei Davi, o grande e mais famoso dos reis de Israel, enquanto jovenzinho, era pastor de ovelhas. Então, a figura, a profissão do pastor está muito entranhada na vida e na cultura do povo da Bíblia. E nesta mesma cultura, o povo de Israel é frequentemente comparado nos textos bíblicos a um rebanho, do qual Deus é o pastor. O profeta Ezequiel chegou a afirmar num determinado momento, quando os que deveriam ser os pastores do povo, os que deveriam cuidar dos destinos do povo, os líderes políticos, os líderes religiosos, os líderes sociais, começaram a abusar do seu lugar e a atrapalhar a vida do povo,
os seus esquemas de corrupção, de abuso de autoridade, de descaso da coisa pública, de indiferença para com o sofrimento dos mais pobres, então o profeta Ezequiel chegou a afirmar que Deus mesmo iria ser o pastor que assumiria a condução do seu povo. Não dava mais para ser um povo conduzido por maus pastores. Então, pela boca do profeta Ezequiel, Deus porá à sua frente um bom pastor, um pastor bom, isto é, aquele que vai se opor aos maus pastores. E não precisamos denunciar quem são os maus pastores. Basta a gente entender quem é o bom pastor. E pelas virtudes do bom pastor, nós saberemos quem são os maus pastores do povo, os maus pastores da humanidade, os maus pastores das nações, os maus pastores das igrejas, os maus pastores da educação, os maus pastores do lar, os maus pastores, enfim, de todos os setores onde as pessoas vivem e precisam ser cuidadas. Então, Deus promete, pela boca de Ezequiel, colocar na frente do seu povo um bom pastor que vai livrá-lo da escravidão e dos esquemas do mal dos maus pastores. E aí, depois da ressurreição de Jesus, os cristãos, os seus seguidores e seguidoras, começaram a entender que esta promessa de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. A primeira leitura, então, que a gente ouviu dos Atos dos Apóstolos, ela narra a primeira viagem apostólica de Paulo e Barnabé. E diante da recusa dos judeus à proposta da Boa Nova cristã, eles começam a abrir as portas da igreja e do evangelho para aqueles que eram considerados gentios, estrangeiros, pagãos, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. E isto vai causar reações muito curiosas na viagem de Paulo e de Barnabé. Vão surgir duas reações bem diversas. Primeiro, entre os judeus, que deviam ser os que eram os primeiros destinatários das promessas de Deus, mas eles pensavam ter o monopólio de Deus. Eles pensavam ter o monopólio da verdade. São como ovelhas fechadas, que ficam indiferentes às propostas cristãs, né? Como aqueles praticantes acomodados, e a igreja está cheia de praticantes acomodados que têm medo da novidade de Deus, têm medo das inspirações que a palavra de Deus traz, têm medo das sugestões de caminhos novos que o evangelho abre. E por isso se reservam ao fechamento. São cristãos, sim, mas ovelhas fechadas, num rebanho que não tem bem as características do rebanho que Cristo veio conduzir. Então, a gente via lá, os judeus queriam ser cristãos, mas não queriam abraçar a liberdade que o cristianismo traz, quanto às leis, quanto às regras, quanto aos preconceitos, quanto às supostas verdades, porque eles achavam que o caminho deles, a lei de Moisés, os preceitos religiosos que só os judeus cumpriam, tinha que ser condição essencial para os outros serem cristãos, se quisessem, os de fora. Em compensação, esses considerados pagãos, ou gentios, ou estrangeiros, os de fora,
respondem com muita alegria e com muito entusiasmo à pregação de Paulo e de Barnabé. Embora não sendo judeus de nascimento, mas eles estão também mais livres para entender a proposta nova do reino de Deus. E se comportam como ovelhas atentas à voz do pastor e dispostas a segui-lo, dispostos a assumirem as mudanças, as conversões que o Evangelho pede. E assim, estes que os judeus consideravam pagãos ou gentios, representam aí na igreja nascente aqueles que estavam inicialmente afastados na caminhada da fé, mas ao mesmo tempo estavam abertos às novidades de Deus. Na segunda leitura, na visão apocalíptica de São João, ele apresenta Cristo como o Cordeiro Pascal. Ele que foi imolado, que foi sacrificado, mas que também tornou-se o vencedor da morte. E aí, a figura do Cordeiro de Deus é apresentada como pastor que conduz seu povo às fontes de água viva. Na cruz, nós temos duas imagens do Cristo. A imagem do Cordeiro imolado, a vítima do sacrifício, aquele que se oferece, que dá a vida, né? Cujo sangue é derramado pela salvação da humanidade inteira, o Cordeiro. Mas temos também a figura do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que morre por elas, que se joga na frente dos inimigos para amparar o rebanho que vem atrás. E na parábola do Evangelho, tão curtinha, Cristo se apresenta como o bom pastor. O texto quer mostrar que a missão de Jesus consiste em conduzir os homens às pastagens verdejantes, às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. A missão do pastor não é impor, a missão do pastor não é ser prosélito, não é converter a qualquer custo, não é vender a salvação, é conduzir, é anunciar, é respeitar, mas abrindo caminhos para que as ovelhas caminhem com segurança e encontrem de fato as fontes de águas puras que possam lhes matar a sede de vida eterna. Nós devemos então considerar nessa fala de Jesus: as minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e ninguém vai arrancá-las de mim. Nesta fala de Jesus, nós temos que considerar estas duas atitudes de Cristo e depois as atitudes das ovelhas. A atitude de Cristo é definida em 3 sentimentos. Ele conhece, eu conheço minhas ovelhas. Ninguém precisa falar delas para mim, eu as conheço. Ele cuida, jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Ele cuida, ele assume a responsabilidade sobre elas. Elas jamais se perderão, porque eu vou cuidar. E depois, a terceira atitude, o terceiro sentimento, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu mesmo dou a vida por elas e ninguém vai arrancá-las de mim. Dá a vida. Literalmente, Jesus. Jesus não poupa. Jesus não faz uma metáfora. Jesus não faz um pleonasmo. Jesus não faz um discurso hiperbólico. Eu vou dar a minha vida. Não, ele dá a vida. Né? E todos foram testemunhos da cruz. Todos foram testemunhas da morte do Senhor pelas ovelhas.
Isto nos faz entender que a igreja não está confiada apenas nas mãos de pastores humanos. Quando a gente pensa assim, nós estamos enterrando a caminhada da igreja. Estes são apenas instrumentos, necessários sim, mas imperfeitos. São apenas instrumentos cheios de contradições e dificuldades humanas. Por isso, os pastores, os condutores da vida eclesial, não podem, eles, trazerem as ovelhas para si como referência, porque são imperfeitos. A igreja é conduzida pelo único pastor que garante à comunidade, garante à igreja a santidade e a liberdade. Não é sobre nós, pastores humanos, que nós devemos construir a confiança do povo. Não podemos prometer nada porque nada é nosso. Não podemos vender nada porque nada é nosso. Cristo é o bom pastor. E quando os pastores humanos se arvoram este pastoreio, eles acabam se tornando maus pastores, como aqueles do Antigo Testamento. E Deus terá que dizer: vou colocar à frente de vocês, de novo, o único e bom pastor. Hoje em dia são tantos os que se apresentam como pastores, prometendo de si mesmos vida, conforto, felicidade, prosperidade, paz, salvação. Não podem dar isso. Ninguém pode dar isso. Perdem a noção de que Cristo é o único pastor da igreja, na qual os demais pastores são apenas meros instrumentos. Tanto melhor quanto esses instrumentos são bons. Tanto melhor quando esses instrumentos se inspiram no pastoreio de Cristo. Tanto melhor quando esses instrumentos não carregam o seu cajado de poder, mas o do próprio Cristo. Tanto melhor quando esses instrumentos se esforçam por assimilar o coração do Cristo bom pastor, mas são meros instrumentos. Podemos ver e sentir também bons pastores nas pessoas que ensinam a mensagem de Cristo, conforme nós vimos na campanha da fraternidade, com sabedoria e com amor. Então nós teremos pais e mães bons pastores, nós teremos mestres bons pastores, nós teremos catequistas bons pastores, nós teremos companheiros de trabalho que, quando se comportam com honestidade, são bons pastores. Nós teremos amigos que são bons pastores, quando a sua presença, a sua palavra, a sua amizade abrem para nós caminhos de esperança, de confiança, de fidelidade, de fé, de amor, de esperança. Amigos bons pastores, quando eles não sedimentam dentro de nós aquilo que há de pior em nós, mas quando eles nos alertam para o que há de bom em nós, para que nós possamos desenvolver. Amigos bons pastores. E a gente não pode deixar de falar hoje da mãe. Talvez a figura humana mais parecida com a do bom pastor, a de Cristo. A figura humana que mais tem esses três sentimentos de Cristo, que conhece suas ovelhas, seus filhos. Qual a mãe que não intui, que não sabe, que não pressente, mesmo que o filho não fale, sabe, conhece suas ovelhas? Qual a mãe que não cuida como bom pastor para que os seus filhos não sejam arrancados da sua responsabilidade? A mãe não delega para outros, para as instituições, aquele papel que é seu, aquele colo que só ela pode dar.
aquela confiança que só ela pode plantar, ela não delega, ela cuida e dá a vida pelas suas ovelhas. Todos os dias, diariamente. Ainda quando o filho já está longe, já está grande, a mãe continua doando sua vida, empenhada. Gasta mais tempo pensando na felicidade dos filhos que na sua própria. Empenha-se muito mais em realizar os sonhos dos filhos do que dos seus próprios. Então, mães, boas pastoras. Então a gente poderia, talvez, conduzido pela palavra de Deus, ficar tentando falar dos maus pastores, denunciá-los. Não precisa. Isso se disse bom pastor. E onde nós encontramos essas características do bom pastor? Nós encontramos bons pastores no mundo de hoje. Então, mãe, que tudo suporta com paciência e com amor. Pai, que educa o filho para o perdão, para a reconciliação, para a partilha, não para a valentia, não para a violência, não para a afirmação de poder, mas que educa o filho para a partilha, para a caridade, para a solidariedade, para o perdão, para a paz. Esse é um pai bom pastor. A característica, então, do bom pastor é abrir caminhos, conhecer suas ovelhas, ser providente, vigiá-las, curá-las, desejando salvar todo o rebanho, bem diferente das intenções e características de muitos políticos que nos governam, pastores que querem administrar nossa vida de fé, evangelizadores que nos ameaçam a perda da vida eterna quando nós não cedemos aos seus caprichos. E tantos outros maus pastores que conduzem e guiam vidas não para abrir caminhos, mas para conduzir as pessoas à idolatria de si próprios como pastores. O bom pastor é missionário, o bom pastor é coração, e por isso ele dá a vida por suas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas, ele não machuca as ovelhas, ele não fere a vida das ovelhas, ele não desrespeita, pelo contrário, ele reverencia a vida de cada uma das suas ovelhas, ele não atrapalha a vida delas, ele abre caminhos. Então, pelas atitudes do Cristo bom pastor, a gente conhece os bons pastores que nos cercam. Mas temos que pensar também na atitude das ovelhas, que já é definida na parábola por outros 3 sentimentos. Elas escutam positivamente, isto é, aderem alegremente ao conteúdo do que se escuta, numa atitude sincera, de obediência responsável à palavra de Deus, envolvendo toda a sua mente, todo o seu coração, toda a sua vontade na descoberta daquilo que é o projeto de Deus. Escutam positivamente, não passivamente, mas positivamente. Conhecem o seu pastor, Jesus diz, as minhas ovelhas me conhecem também, elas escutam minha voz. Então elas conhecem o seu pastor, deixando-se transformar pela sua voz no caminho da vida, e por isso elas sabem distinguir na fala dos pastores aquilo que é projeto de Deus e que não é. A ovelha, ela não vai na voz do pastor vizinho, ela não se deixa conduzir por outro som que não seja do seu pastor. Era interessante, né? No costume do pastoreio de Israel, os pastores eram pobres e para exercer sua profissão, eles alugavam espaços em currais muito grandes, mas vários pastores alugavam um pedacinho dentro de um grande curral para deixar o seu rebanho passar a noite. E aí de manhã, quando o dia amanhecia, que era a hora de levá-las para as pastagens, cada pastor falava por sua vez.
E as ovelhas daquele rebanho, daquele pastor, seguiam aquele pastor, não seguiam outro. Depois falava o outro, aí as ovelhas daquele rebanho seguiam. Conhecem a voz do pastor. A gente vive num mundo que parece que nós estamos embolando as vozes do pastor, né? Às vezes é uma voz fake, mas nós achamos que é voz de Deus. Às vezes é uma palavrinha mal, que é adocicada do jeito do pastor, mas que a gente sabe que não começa a ficar incoerente com a lógica do evangelho, começa a ficar incoerente com a lógica do seguimento de Jesus. E às vezes as pessoas começam a seguir porque não sabem que podem dizer não a esta voz que já não é mais o eco da voz do bom pastor, não é mais o eco da voz de Cristo. A ovelha conhece o seu pastor, ela se deixa transformar por sua voz no caminho da vida e ela não confunde este caminho, a proposta do evangelho, a missão da igreja, com outras possíveis vertentes que às vezes vão até contradizendo internamente a vida do próprio rebanho. E as ovelhas seguem como único guia de sua vida, o Cristo bom pastor. Nesse sentido, não só os que foram batizados estão associados a uma paróquia, não só os que frequentam regularmente a igreja são ovelhas do rebanho de Cristo, mas todo aquele que ouve a sua voz, todas as pessoas que escutam sua voz, que o seguem de alguma maneira, ainda que explicitamente não estejam filiadas a uma ideia religiosa, mas que têm uma prática de vida muito condizente com aquilo que Jesus pede, são sim ovelhas do seu rebanho. O que Paulo e Barnabé enfrentavam quando viajavam pregar para os de fora é que os judeus não queriam aqueles, eles são de fora. Não, eles também são ovelhas do rebanho. A salvação de Cristo foi também para eles. Então, todas as pessoas que escutam a voz podem ser consideradas discípulos e discípulos do bom pastor, mesmo aqueles que, embora não conheçam Cristo, se sacrificam pelos mais pobres, praticam a justiça, praticam a fraternidade, praticam a partilha dos bens, partilham a hospitalidade, partilham a fidelidade, a sinceridade, a recusa à violência, o perdão aos inimigos, o compromisso com a paz, a inclusão social. Não precisam ter o rótulo de cristãos e cristãs, porque já fazem parte, por essas atitudes, da escuta da voz do bom pastor e do seguimento de Cristo no seu rebanho. É por isso que, inspirado no bom pastor, a igreja celebra nesse quarto domingo de Páscoa o Dia Mundial da Oração pelas Vocações. Um dia criado pelo Papa Paulo VI, pelo Santo Paulo VI, e hoje é o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Papa Francisco exorta todos os fiéis a assumirem as suas responsabilidades no cuidado do rebanho de Cristo. Todos os fiéis assumirem as suas responsabilidades no discernimento das suas vocações. E aí ele diz assim: como gostaria que todos os batizados e batizadas pudessem experimentar a alegria de pertencer ao rebanho de Cristo. Pertencer à igreja, ela é a casa da misericórdia, como diz o Papa, e também a terra onde a vocação germina, cresce e dá fruto. Então a gente hoje vai rezar sim pelas vocações na igreja. De maneira especial pelas vocações sacerdotais, não escassas,
tão pouca generosidade ainda nos jovens a deixarem escutar essa voz de Cristo que chama. Rezemos pelas vocações. Nós precisamos delas, são necessárias na vida da igreja. Pelas vocações religiosas, pelas vocações consagradas, pelas vocações laicais, pela vocação para os vários ministérios na igreja, para as várias ações na igreja, para que todos e todas possam experimentar a alegria de estar caminhando neste rebanho do Cristo Senhor, a igreja pela qual Ele deu a vida e na qual Ele insuflou o seu Espírito Santo, o seu Espírito ressuscitado. Conduzamo-nos pela voz do nosso pastor e vamos segui-lo com a alegria de um rebanho feliz. Amém. Amém.